a gente tem que pontuar que todo mundo está aqui fazendo a sua presença, tá bom? Então, eu seria o responsável e junto eu tenho o Bruno Freitas e a Érica Magalhães que estão de suporte com a gente, que ele vai estar coletando todas as nossas perguntas através do chat. Então, o chat fica bem embaixo aqui. Você faz sua pergunta, a gente coleta e depois passa para o Ingo, passa para o Lucas, ou passa para mim, e a gente acaba aí dando sequência. Ou se não, levanta a mãozinha, a gente acaba aí abrindo o áudio e fazendo a pergunta. Olha lá, o Jean já levantou a mãozinha, vamos lá. Libera o som dele, Bruno, por favor. Positivo, espera só um momento aqui. Vamos lá. Ainda não liberou ainda, já. Espera só um momentinho. A gente ficou uma semana de... Calma aí que fechou de novo. Liberou. Aí. Vai lá, Jean. A palavra é sua. Tem uma pergunta do Alisson, que é nosso convidado. Muito obrigado, Alisson, por estar presente conosco. E eu sou o Jean, sim, que fez a palestra lá em Cantagalo, viu? No Paraná. Lá pela Coamo, que é um grande cliente nosso, e pela Uruf, né? Trabalhava na ocasião numa outra companhia. Muito obrigado pela sua presença aí, viu, Alisson? Ele queria confirmar. Ô, Jean, já aproveita a gente aí, que você está aqui, e deixa uma palavra sua para todo mundo já. Eu já antecipo, você é nosso Jean, para quem não conhece, ele é nosso gerente executivo do Centro-Norte, e hoje ele está prestigiando esse grande evento. Jean, deixa sua palavra aí para todo o público. Obrigado, Gustavo. Obrigado ao nosso departamento de marketing, técnico, em peso aqui hoje da Urufino Saúde Animal. Obrigado a todos os convidados que estão presentes conosco aqui, nossos clientes, técnicos, formadores de opinião, decisores, produtores que aqui estão. Obrigado à equipe de vendas, aos vendedores dos nossos parceiros, das revendas parceiras do Estado do Maranhão. Então, assim, bem-vindos, obrigado aí pela presença. Será uma noite espetacular, uma noite de informações bastante valiosa sobre o nosso negócio, sobre o nosso sistema de produção da bovinocultura. A Urufino Saúde Animal ela traz qualidade, tecnologia, uma prestação de serviços de alto nível, uma venda consultiva que agrega, ajuda o produtor rural a ganhar dinheiro. E o espetacular da história é que a empresa fez 33 anos na segunda-feira, uma empresa que foi, além de inovadora, trouxe tecnologia e ajudou o produtor a ganhar dinheiro. E, sobretudo, nós temos um time gigantesco, um time de técnicos, de veterinários, de zootecnistas, que levam o tempo todo para a pecuária maranhense, para a pecuária de todo o Brasil aí, tecnologia, sanidade, reprodução de alto nível. E dessa forma a gente se sente muito lisonjeado, nós estamos orgulhosos de termos aí parceiros no estado do Maranhão e no estado do Tocantins, que o tempo todo nos apoia e abre as suas porteiras aí para o nosso time, para os nossos técnicos, levar essa tecnologia de ponta. Então, obrigado a todos, bom evento, e vocês estão aí com um time de ouro, com informações bastante relevantes com o Dr. Ingo, Dr. Lucas, tenho certeza que será uma ótima noite. Obrigado. Obrigado, Jean. Lembrando a todos que o nosso grande objetivo é levar o conhecimento, compartilhar informações para o nosso setor se desenvolva, reimaginando a saúde animal, envolver, colaborar, construir e nutrir relações, inovações integradas. Esse é o nosso propósito. Então, esse é o nosso compromisso para desafiar pensamentos convencionais, promovendo a evolução e o crescimento sustentável de uma nova geração, inspirar e criar ideias, soluções integradas, necessidades do mundo, entender o nosso mercado, conversar com o nosso cliente, conectar, trabalhar em colaboração em cima do nosso ecossistema, contribuir, nutrir relações e gerando valor e comprometimento, tá bom, pessoal? Isso é o nosso propósito, isso é a Urufino com 33 anos, jovem, porém, ela é uma empresa que sempre trouxe os seus pilares à tona, é construir, envolver e trazer aí soluções para o negócio brasileiro, tá ok? Eu queria falar para o Bruno colocar a vinheta do nosso patrocinador do evento aí, um produto bacana nosso e diferenciado que só o Urufino tem. Por favor, Bruno.
O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Obrigado, Bruno. Pessoal, esse é um produto diferenciado, único no mercado. O Ingo vai estar apontando um pouquinho mais sobre ele aí dentro da sua apresentação, mas isso é Ouro Fino, é trazendo tecnologia para o campo, tá? Assim, então, vivemos em tempo de mudança, né? Voltando aí para a nossa introdução da palestra, seja ela em virtude de uma pandemia ou da própria tecnologia. Então, hoje, o bate-papo nosso, a nossa prosa, nos faz pensar em alternativas aí, de como a gente pode customizar esse tempo, como que a gente pode atribuir valor ao nosso dia a dia. Então, por isso, eu gostaria de convidá-los a vivenciar uma palestra virtual sobre o tema de manejo do gado, brutalidade para os fracos e o racional para os inteligentes, com o nosso gestor do departamento técnico, médico veterinário, Ingo Melo. Após a palestra, abriremos espaço para as perguntas, tá? Isso vai ser a dinâmica do nosso web negócio. Portanto, você pode aí entrar com a sua pergunta no chat, que a gente vai estar coletando ela e a gente vai estar falando aqui através do Bruno e da Érica, ou simplesmente pode estar levantando a mão, a gente abre o áudio e fala diretamente com o palestrante, com o Ingo, tá? E vai ser um bate-papo também, o Lucas vai estar presente aí com a gente, tá? Bruno, queria seu apoio novamente para colocar o vídeo da empresa, para quem não conhece a Ouro Fino tem 33 anos e eu gostaria de apresentá-lo o que a gente tem de novo, o que a gente tem de tecnologia e como que chega simplesmente um frasquinho na sua prateleira. Ele vem dessa empresa aí, da maior empresa da América Latina. Bruno, por favor, solta o vídeo pra gente. A Érica que tá no audiovisual hoje aí, ela já tá no gatilho aí. Então eu tô errando meu anjo hoje, desculpa, Brunão. Érica, minha anja, me ajuda a fazer o evento um sucesso. Nossa história começou com uma atitude empreendedora que nos tornou a maior indústria veterinária de origem brasileira. Somos a Ouro Fino e o nosso propósito é reimaginar a saúde animal. Nosso trabalho é movido por 3 pilares: inovação integrada, envolver e colaborar e construir e nutrir relações. Conectados a uma rede global de desenvolvimento de novas tecnologias, investimos em nosso centro de pesquisa para inspirar ideias e criar soluções integradas às necessidades do mundo, das pessoas e dos mercados. Em nossa sede estão as 5 fábricas modelos em qualidade e tecnologia, em que é produzido um dos portfólios mais completos do mercado, com produtos para bovinos, equinos, aves, suínos e pets para os mercados nacional e internacional. Nossa fábrica de soluções farmacêuticas contempla todas as formas de produção, como comprimidos, injetáveis, líquidos, sólidos e semissólidos. As instalações atendem às boas práticas de fabricação em linha com os padrões internacionais. A vacina contra a febre aftosa é produzida em uma fábrica exclusiva que está entre as mais modernas da América Latina e é classificada no nível mais alto de biossegurança. Nossa linha de reprodução está entre as mais completas do mercado e é produzida em uma planta exclusiva. Em uma área de 2.000 metros quadrados totalmente dedicada à fabricação de defensivos animais, produzimos uma linha completa de ectoparasiticidas. Em 2017, apresentamos o projeto que atende ao futuro da saúde animal no mundo. A fábrica de biotecnologia para vacinas e soluções recombinantes para bovinos, suínos e pets. O investimento nos coloca em um novo mercado de demanda internacional. Com nossas referências em tecnologia, segurança e qualidade, produzimos também para outros laboratórios veterinários, como terceirização, incluindo a fabricação para grandes multinacionais do setor. Para colaborar com a evolução da saúde animal, nós pensamos e agimos no sentido mais amplo, nos dedicando às pessoas e trabalhando em colaboração com nossos clientes, parceiros e comunidades. Por isso, promovemos o aperfeiçoamento de milhares de profissionais com treinamento constante, seja pelo nosso programa de TV Ouro Fino em Campo ou pelo nosso Centro Técnico de Capacitação.
O local também inclui o Centro de Pesquisa Veterinária para execução dos estudos clínicos e ensaios para liberação de produtos. Tudo em conformidade com as boas práticas clínicas veterinárias de biossegurança e ética animal. Estabelecemos maneiras abertas e transparentes para inspirar, construindo e nutrindo relações em um processo de constante colaboração com toda a cadeia de produção. Nossa marca está presente em todo o Brasil, além de filiais com equipes próprias no México e na Colômbia. Assim, seguimos com o nosso compromisso de desafiar o pensamento convencional e promover o crescimento sustentável de uma nova saúde animal no mundo. Ouro Fino. Inspirar para cuidar, produzir e desenvolver. Obrigado, Érica. Essa é Ouro Fino, 33 anos. E eu queria chamar aqui para passar a palavra para vocês, a Flávia e o Rafael. Rafael, eu queria aqui uma palavra de vocês, você e da Flávia aí depois. Você primeiro, Rafael, mas eu acho que seria prudente as primeiras damas, né? Mas... Como sempre, primeiras damas, né, Gustavo? Primeiras damas, né? Flavinha, você tá com a gente? Solta seu... Tô aqui. Aí, bonito. Queria uma palavra sua, tô ouvindo perfeitamente. Falar dos parceiros que estão presentes hoje aqui. Primeiro, quero agradecer a presença de todos aqui, né, nesse evento. A presença de cada um faz o evento dessa grandeza. Ao departamento técnico e principalmente a toda a equipe e aos nossos parceiros, né? O pessoal da Terra, Produtos Agropecuários, das lojas de Imperatriz, Açailândia, Santa Inês, Bacabal. Também tem o pessoal da revenda Nádia, no Maranhão, a revenda Norte, Produtos Agropecuários, e também o pessoal do Tocantins, do grupo da Agrovete, da revenda Mundo Animal. Inclusive, o Rafael está com uma turma lá, né? Pode apresentar a turma aí. Agradecer a todos mesmo pela presença. Fiquem à vontade. Vamos aproveitar aí o momento com o Ingo. E sucesso aí para todos. Obrigado. Para quem não conhece, a Flávia, nossa gerente de coordenação de demanda lá do Tocantins. E agora a gente vai falar com o Rafael, nosso gerente regional lá do Nortão. Vamos lá, Rafael, é com você. Bom, eu só até mostrar aqui, a gente está aqui hoje, agradecer aqui, estamos em companhia com o pessoal aqui da Agrovete, de Pedro Afonso, no Tocantins, né? E também mando um abraço aí para a turma do Maranhão, Nádia, Norte, Terra, né? O nosso parceiro, nosso amigo Tênis aí, gerente lá, está participando com a gente aí, né? Prestigiando. E agradecer a todos os clientes e todos os pecuaristas parceiros, né? Essa semana a gente está aí com condições comerciais interessantes. Então, convido aí a todos os pecuaristas que participarem, entrar em contato aí com o pessoal, o nosso time, né? Nosso time hoje aí é o Jailson e o Igor no Maranhão. A gente tem a Hanna e o Denis no Tocantins. E pode entrar em contato comigo, com a Flávia também, né? E também acessar aí a nossa rede do pessoal do balcão aí das revendas parceiras. Então, um grande abraço, um excelente evento e eu agradeço novamente a presença de todo mundo. Valeu, obrigado, Rafael. Então, agora vamos para o que interessa, né, pessoal? Eu queria apresentar aos senhores o palestrante Ingo Melo, nosso veterinário. Ele é gestor aqui do departamento técnico e hoje ele vai falar sobre o tema do manejo de gado. Então, brutalidade para os fracos, racionais para os inteligentes. Adorei aí o tema, Ingo. E agora é com você, meu amigo. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu histórico, seus objetivos profissionais. E como a gente fala na roça, se apresenta, né, meu amigão? Tudo bem. Só um momentinho aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Como o Gustavo falou, meu nome é Ingo Melo. Eu tenho 15 anos que eu trabalho na Ouro Fino. Trabalhei durante esses 15 anos, 4 anos foram na Fazenda Experimental da Ouro Fino, onde eu tive bastante contato, né? Um contato aí quase 24 horas, muitas vezes, com o gado, né? Com o manejo, em cima de um cavalo, dentro de um curral, dentro de escritório. Então, eu tive bastante oportunidade de fazer de tudo para contribuir com os nossos negócios também nessa Fazenda Experimental do Ouro Fino. Então, foram 4 anos muito intensos, onde eu pude provar todo o conhecimento teórico também na prática, né? Colocar isso tudo à prova
e amadurecendo, lapidar o nosso conhecimento. Fora esse período, né, durante todos esses anos de Ouro Fino, também tive a oportunidade de dar diversos cursos no Brasil todo, cursos de manejo racional, cursos de maternidade, de bezerros, cursos de boas práticas. Então, foram diversos cursos, mais de 150 cursos. Aí eu fiz um levantamento, né, só de manejo racional, foram mais de 100 cursos ao longo desses anos todos. E queria fazer um agradecimento especial, né? Primeiro, a Ouro Fino, que acreditou nesse trabalho de manejo racional desde 2007, onde a gente trouxe a primeira vez dentro da empresa esse tema, desenvolvemos uma cartilha que a gente vai disponibilizar para vocês. Levamos nossa equipe, naquela época, todos lá para a fazenda, para a FAI do Brasil, né, que é uma fazenda experimental de manejo de bem-estar animal, é integrada a um grupo internacional de bem-estar animal. Então, nós levamos, nessa ocasião, todo o nosso time técnico para lá. Estive por lá algumas vezes também, participando de reciclagens. Então, eu queria agradecer ao professor Matheus Paranhos, que foi meu mentor nisso desde a época de graduação. Então, o professor Matheus Paranhos da Costa, que é referência. Ao Chiquitelli também, né, que é pessoa muito forte nessa área, com a BEA Consultoria, então já nos deu consultoria também nesse sentido. Então, a Ouro Fino trabalha já fomentando o manejo racional há muitos anos, né? E é em cima desse contexto que a gente quer trabalhar um pouquinho hoje. Longe da gente dar um curso aqui de manejo racional. A nossa proposta aqui é fazer uma apresentação. Vou até cronometrar aqui, porque é um assunto que a gente gosta e você já viu. Quando é um assunto que a gente gosta, a gente se estende um pouco mais. Então, estou cronometrando aqui para a gente não tomar também muito tempo de vocês e para que fique algo gostoso, algo dinâmico. E anote as suas perguntas. No final, a gente vai ter um período aí de discussão sobre o tema. E vocês vão ver que manejo racional hoje já é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta para as indústrias que trabalham com saúde animal e também, principalmente, para vocês que são os nossos clientes, tá? Então, vamos para o assunto? Então, podemos, Gustavo? Podemos dar o start aqui para o manejo racional? Lógico, Ingo. Até que você deu um overview na minha cabeça aqui, rapaz. Comecei a lembrar do dia que eu fui para a fazenda fazer esse treinamento aí. Rapaz, eu tô ficando velho, ainda bem que eu rapei a cabeça, ninguém tá vendo meus cabelos brancos. Mas vai lá, Ingo, é hora do show, é com você. Pessoal, todos estão vendo minha tela? Tá compartilhado, né? Tá. Agora põe em apresentação. Deixa eu reduzir aqui. Muito bem. Bom, primeiro, agradecer a Juliana Mates, não está presente aqui, está participando de outro evento, mas a Juliana Mates é que a gente fez uma votação aí para 4 temas. E o tema que nos agradou mais para essa palestra foi manejo do gado, brutalidade para os fracos, racional para os inteligentes. Então, esse tema foi uma sugestão da Juliana Mates, que é a nossa palavra viva lá no Ouro Fino em Campo, né, na TV da Ouro Fino. Muito bem, pessoal. Era para nós termos hoje como um convidado especial o professor Manuel Filho, que já trabalhou na Ouro Fino, fez o curso com a gente e hoje ministra uma disciplina também, né, sobre manejo racional no IFMA de Caxias, no Maranhão. Mas o professor hoje cedo me mandou uma foto dizendo que estava impossibilitado por questões de saúde. Então, a gente deixa aí nosso desejo de melhoras para ele, recuperação, e a gente segue aqui com o tema. Tá? Bom, como eu falei para vocês, meu slide não quer passar. Pronto. Como eu falei para vocês, né, essa é uma imagem que a gente vê com bastante frequência no campo, né? Quem nunca se deparou ou quem não passa por isso toda semana, todos os dias, talvez, por uma imagem como essa, né? Um entroncamento, um acesso com várias placas para as várias fazendas que a gente encontra naquele trecho, naquela linha, né? Naquele ramo de estrada. Pois é, eu fiz essa comparação aqui porque, na verdade, é um caminho sem volta, tá? A gente hoje encontra o Brasil muito bem posicionado no agronegócio mundial como fonte primária de alimentos, né? Então, seja no agronegócio como um todo e a produção de carne, né? O Brasil hoje se destaca, sem sombra de dúvidas, na produção e na oferta mundial de alimento. E a carne tem seu espaço, tem seu destaque cada vez maior. Por outro lado, nós temos também um caminho, nessa mesma estrada, que é o caminho do bem-estar animal. Tá? Então, o bem-estar animal, ele cada vez mais presente
nas propriedades, cada vez mais requerido pelos consumidores, né? Consumidores muitas vezes que estão muito distantes da nossa realidade, da rotina de uma propriedade. Então, o bem-estar animal é um caminho sem volta, é um caminho bom, é um caminho cheio de benefícios, de vantagens para quem observa isso, quem considera isso. Nós temos, por outro lado, também nesse caminho, e nós temos que passar por isso, que são os ativistas veganos, enfim, toda a questão que envolve bem-estar animal também, mas de um lado um pouco mais radical, de um lado um pouco mais que leva ao pé da letra mesmo a questão da vida animal, né? E exatamente eles aparecem no nosso percurso como alertas, né? Como sinalizadores, como uma lâmpada que se acende aí, uma lâmpada vermelha, para que a gente moralize a nossa atividade, para que a gente torne a nossa atividade mais ética, para que a gente torne a nossa atividade mais respeitosa do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de animais, do ponto de vista do manejo, né? Então, assim, a gente tem que ver essa questão das ONGs, dos ativistas, né? Das opções aí de mercado, são minorias, mas que elas têm no seu fundo, na sua origem, na sua essência, algo que realmente nós temos que mudar. Elas nos alertam para situações onde nós temos que repensar a maneira com que a gente conduz o agronegócio, com que a gente conduz as nossas atividades. Então, é uma luz que se acende e ela é importante, sim, para o nosso negócio, para a maturidade do nosso negócio. Nós temos, então, o Brasil, nesse cenário todo, né? Eu esqueci de falar aqui do ambiente digital, né? Hoje, tudo é muito digital, a informação ela é muito rápida, né? Antes a gente tinha uma informação, a gente tinha que buscar em livros, tinha que fazer uma busca lá no Google, aqui mais recentemente. Agora não, a informação ela circula numa velocidade praticamente instantânea através das mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo mais que vocês podem imaginar, né? Exatamente porque a informação ela está pronta, né? Ela é um produto de livre acesso e a informação ela pode ser boa, pode ser ruim, tá? Então esse é o cenário do Brasil. E nesse cenário, estamos eu e você, está a Ouro Fino, está os nossos concorrentes, nossos parceiros. Então, nesse cenário, nós todos temos que nos adaptar com grande velocidade e trazer, né, oferecer algo de melhor nesse sentido. Bom, o mundo atual, né? Então, o mundo atual é o mundo da conectividade. Então, essa é uma imagem que vocês podem ver numa mesa, num jantar. Isso no ambiente familiar, no ambiente empresarial, num momento de confraternização, numa festa. É uma imagem bastante frequente, onde as pessoas estão muito próximas, né? Não agora nesse cenário do coronavírus, mas as pessoas estão próximas e às vezes estão distantes, né? Porque a informação ela circula de uma maneira muito rápida, como eu estava falando. E a gente precisa tomar cuidado com essa tecnologia e com aquilo que a gente permite que aconteça dentro da nossa propriedade ou do nosso trabalho. A nossa ética profissional dentro da fazenda, como empresa, como indústria, ela precisa ser levada ao pé da letra. E as questões de bem-estar animal e manejo também precisam ser levados muito a sério. Exatamente porque é muito comum, talvez vocês já tenham recebido no WhatsApp de vocês ou tenham visto no Google, cenas gritantes aí do manejo, né, de brutalidade, de medir o homem, o peão medindo força com os animais, né? E, logicamente, a gente numa posição de animal racional, medindo força com o animal em desvantagem pelo medo, né, pela coação, pelo estresse. Então, geram imagens que muitas vezes circulam. Eu não trouxe essas imagens, a gente tem muitas imagens que não são bacanas de serem vinculadas, né? E essas imagens circulam livremente e podem estar no meu aparelho aqui e, ao mesmo tempo, no mundo todo, circulando em outros países, inclusive, e fomentando a luz vermelha que eu falei para vocês, fomentando uma mídia sensacionalista, né, que não entende, na prática, o nosso negócio. E a gente vê isso com uma certa frequência com artistas, com músicos, enfim, na televisão de maneira geral, imagens negativas do nosso negócio, sendo que há tantas imagens positivas, né? Eu até assumi recentemente a postura de não compartilhar imagens que sejam negativas para os nossos negócios. E, recentemente eu recebi uma imagem aliás, eu registrei uma imagem de um manejo, né, de transporte de animal, onde a perna de um animal estava para fora do caminhão, e o caminhão seguindo livremente entre Campo Grande e Estado de São Paulo. E
essa imagem, olha só, a minha responsabilidade nisso. Eu poderia ter espalhado essa imagem, né? Só que é o meu negócio, é o seu negócio. Não é a imagem que eu quero transmitir. A imagem que eu quero transmitir é aquela que a gente realmente busca, que é a produtividade, o respeito, a ética. E a gente pode tomar essa decisão de não compartilhar esse tipo de imagem. A gente já está cansado de saber que imagens ruins, cenas ruins vão acontecer, mesmo quando a gente quer fazer algo bom, mesmo quando a gente preza pelo bem-estar animal, porque nós estamos lidando com o ambiente biológico, com animais que têm medo, que estão estressados, né? E os acidentes podem acontecer e faz parte, inclusive, do tema de hoje. Então, esse é o mundo atual. Aqui eu trouxe só essa imagem. Isso é um vídeo que circulou com bastante velocidade na internet, que é uma pessoa, né, mordendo a narina de um garrote, aí, de um animal, né? De uma novilha, aliás, mordendo essa narina e medindo força com o animal, né? Exatamente num ponto muito frágil, muito sensível do animal, que é a narina, né? Que é o espelho nasal. E aí depois há uma troca entre essa pessoa e uma outra pessoa na mordedura da narina. Então, esse é um vídeo que circulou, não vou transmitir esse vídeo, mas isso mostra o potencial negativo que nós temos dentro do negócio. Então, cabe a mim, cabe a você saber exatamente o que a gente vai veicular. Então, nas redes sociais. Então, a gente precisa promover o nosso negócio e não denegrir, tá? Então, imagens de maus tratos, manejos agressivos, situações de negligência, né, ou descaso com animais doentes, animais quebrados na propriedade, animais com feridas, né? Isso a gente não pode veicular, tá? E as propriedades, hoje, de maneira geral, elas, além de se preocuparem com a gestão, com a supervisão, né, é necessário se preocupar muito com o manejo. Não porque ele traz o benefício, isso é importante também, mas por questões éticas, por questões morais, né? E a consequência de um bom manejo, do bem-estar animal, quando a gente zela por isso, também vai ser a produtividade. Então, foi feita uma pesquisa, né? A gente está falando de bem-estar animal. Foi feita uma pesquisa na região de Curitiba, se não me engano. Ah, não, perdão, essa é a região de Minas aqui, né? Nathalie Silva Rezende, onde ela queria saber qual era o conceito na visão dos produtores de leite daquela região de bem-estar animal. E o que eu chamo a atenção nessa pesquisa, no resultado dessa pesquisa, que 47% das pessoas, na verdade, boa parte das pessoas não sabem exatamente o que significa bem-estar animal, né? Então, aqui está o resultado dessa pesquisa. As pessoas, na verdade, trabalham com alguns conceitos pessoais, né? Que é não agredir, 18% das pessoas falando que não é agredir, conjunto de vários fatores que favorecem o conforto animal. Na verdade, esse aqui estaria mais próximo do correto, né? De uma definição. A gente não está preocupado aqui com definições de livro ou com definições ao pé da letra das coisas, mas com conceitos, com coisas mais simples mesmo que podem ser aplicadas no dia a dia. E 14%, então, apenas tinham uma boa noção do que era a questão do bem-estar animal. Não agredir, que é uma parte, né, da questão de bem-estar, 18%. Animal bem nutrido, bem alimentado, 18%. Tratar bem dos animais, né, é um termo muito vago, 44%. 6% das pessoas mal sabiam, dentro do nosso negócio, aqui, que era a produção de leite, não sabia o que significava bem-estar animal. Então, aqui minha referência é o professor Matheus Paranhos, que foi quem veio desbravando essa questão do bem-estar animal do Brasil, né? Uma referência à BEA Consultoria também, né? Que foi um grande apoiador, trabalharam juntos por muito tempo. Então, o bem-estar animal entra em todos os pilares de sustentabilidade, com reflexos econômicos, sociais, ambientais e éticos. Então, hoje a gente fala em saúde total dentro de uma indústria, né? E quando a gente vai para o ambiente rural, a gente tem que pensar nesses conceitos também de saúde total, de bem-estar animal, né? Trazer essas questões, não só as econômicas, né? Sociais, ambientais e éticas para dentro do resultado das operações pecuárias que a gente encontra aí em todo o Brasil, né? Aqui também só para mostrar para vocês que existe, sim, hoje já documentado, né, no artigo 7111, que seriam as introduções às recomendações para bem-estar animal, definidas pela Coordenação de Boas Práticas do Bem-Estar Animal, pelo MAPA em 2018. Um dos pilares da produção animal que mais ganha importância nos últimos anos é o bem-estar animal, que indica como o animal está lidando com as condições em que ele vive. O animal está em bom estado de bem-estar, então olha aqui o conceito, é um estado, bem-estar animal é um estado que pode ser bom, é uma condição do animal,
O bem-estar pode estar bom ou pode estar ruim. Então, ele pode ser medido, inclusive. Então, indicado por evidência científica, então ele pode ser mensurável, se estiver um animal saudável, confortável, nutrido, seguro, capaz de expressar o seu comportamento natural, né, da espécie, e se não há sofrimento, se não está sofrendo com estados desagradáveis, como dor, medo e angústia. Tá? Bem-estar animal requer prevenção de doenças, então aqui é a parte sanitária, né, e as pessoas envolvidas nisso, abrigo, manejo, nutrição, manipulação e abate de sacrifícios humanitários. Então, isso está dentro desse artigo e reflete a questão da importância do bem-estar animal. Bom, e aí nós temos, então, uma grande discussão, né? Bem-estar animal versus produção animal. Tá? Então, essa cabo de aço aí, né? Antigo cabo de aço, eu trouxe essa ilustração para mostrar para vocês que a gente tem que achar um equilíbrio, né? E isso aqui, quem já viu, quem já brincou disso, muitas vezes oscila entre um lado e o outro, né? Até que um ganha. Na verdade, dentro da produção animal e o bem-estar animal, a gente precisa achar um equilíbrio. A gente não excede no romantismo do manejo, do bem-estar animal e também não pode exceder na busca excessiva só pela produtividade e em detrimento ou apesar das questões de bem-estar animal. Então, a sensatez pede um equilíbrio entre a produção animal e o bem-estar animal. E a opinião pública é fortemente, né, vem cada vez mais fortemente em cima do bem-estar, né, em cima do bem-estar animal. Enquanto a produção animal leva em conta o resultado em escala, né, o resultado coletivo, a opinião pública vai pensar no indivíduo. Então, se a gente tiver um animal sofrendo dentro de um sistema de manejo, um animal com problemas, a opinião pública sempre vai olhar para esse lado, né? As questões de ONGs vão olhar para esse lado e não vão ver o coletivo. Em contrapartida, a produção animal só está olhando o coletivo, não está olhando para o indivíduo. E a gente precisa achar um equilíbrio nessa situação. Muito bem. Olha só essa pesquisa de Curitiba, né, mostrando qual é a percepção da opinião pública agora em relação à cadeia produtiva, né? 59,6% dos entrevistados atribuiu grau de sofrimento moderado a elevado em bovinos de corte. Então, assim, olha só, a opinião pública acreditam que os animais passam por algum grau moderado a elevado de sofrimento durante a produção, tá? E 39,9% atribuiu grau de sofrimento em bovinos de leite. Então, de corte, 59%, então esse número é maior, e em bovinos de leite, esse número seria menor, tá? Na percepção pública. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com a opinião pública dentro do nosso negócio e achar esse equilíbrio. Bom, quando a gente entra já em manejos na propriedade, a gente nota que há, na verdade, diversos tipos de manejo. Eu quis exemplificar 4 aqui, mas, na verdade, nem numerei, porque há muitos tipos de manejo. A gente vê um sistema mais radical, onde até existe aquele slogan, né? Aqui o sistema é bruto, aqui não, cunhado, né? Talvez alguns estejam rindo aí, existe até placa em fazenda, em curral, com esse tipo de slogan. Nós temos sistemas mais tradicionais, onde pode haver ou não, né? Pode envolver ou não brutalidade, em alguns momentos sim, outros não. Há alguns momentos onde o manejo é muito bom, outros onde o manejo realmente é muito ruim. Às vezes, dentro da mesma propriedade, há as duas situações acontecendo em dias diferentes ou no mesmo dia no curral. Tá? O manejo racional, com ou sem bandeirola, então nunca o manejo racional, né, ele obrigou ao uso de bandeirola, né, e a gente vê um movimento forte hoje para um manejo que é chamado de sem nada nas mãos, tá? Por que eu chamo a atenção disso? Na verdade, pessoal, nós não precisamos estar preocupados se é manejo racional, se tem bandeirola ou não, se tem nada nas mãos, né? Na verdade, a gente precisa entender o que é manejar de maneira racional o rebanho, tá? Então, não é essa a nossa preocupação. Durante anos se falou muito sobre o manejo racional como método de desenvolvimento de bem-estar animal e produção animal, o equilíbrio disso. E agora, de repente, surge nada nas mãos, né? Será que estava errado o manejo racional? Pelo contrário, a opção nada nas mãos sempre existiu dentro do manejo racional, tá? Com algumas variantes na técnica, mas o objetivo dos dois tipos, dos dois perfis de manejo sempre é o mesmo, né? Achar o equilíbrio entre produção e o bem-estar. Então,
é sempre engraçado, né, que a gente vai fazer, pelo menos antigamente, né, era mais forte até, a gente ia fazer um curso de manejo racional, ou até mesmo quando a gente chega numa propriedade, aqui faz manejo racional, tem bandeirola, né, então estigmatizou aí a bandeirola como símbolo do manejo racional, e o que a gente via na maioria das vezes era a bandeirola sendo usada como uma arma, né, não como uma ferramenta de manejo. Então, só para que vocês entendam, né, um revólver na mão de um oficial, né, que foi treinado, capacitado, que recebeu habilitação, né, recebeu documentação para estar portando aquilo e usando aquilo, é uma ferramenta de trabalho. Na mão do cozinheiro, uma faca, um garfo é uma ferramenta de trabalho. Agora, na mão de uma pessoa despreparada, com más intenções, o que vai acontecer? A faca do açougueiro, a faca do cozinheiro, do chefe de cozinha, ou o revólver na mão de um policial, é a ferramenta. Agora, na mão de uma pessoa despreparada, mal intencionada, pode ser uma arma. Então, notem aqui que tudo que a gente faz no manejo dos animais, tudo que a gente usa, um curral, um tronco, o próprio peão, ele pode ser uma ferramenta de trabalho ou uma arma. E aí vai da intenção, da intensidade e da maneira que a gente usa isso. Uma pergunta muito comum, e eu já vou adiantando para vocês, é a questão do uso do ferro e do choque, né? Então, será que o ferro, o choque, está certo, está errado no manejo? Pois eu vou dizer que na maioria das vezes, bom, o choque sempre está errado. O ferrão, sempre está errado, porque ele leva a lesões profundas, ele leva a hematomas. Mas muitas vezes, quando a gente pensa no choque, na mão, e a gente vai falar disso mais para frente, na mão de uma pessoa preparada, ele pode ser uma ferramenta, inclusive, para salvar um animal que está sendo sufocado dentro de um brete, dentro de um tronco, sufocado por um outro. Então, nota a diferença entre arma e ferramenta, né? Tudo pode ser uma arma, né? Até as ferramentas. Então, um choque pode ser uma ferramenta quando usado de maneira técnica. Um choque, um bastão elétrico, né? Preparado, testado para aquilo, pode ser uma arma, pode ser uma ferramenta. Uma varinha de manejo do gado pode ser uma arma, pode ser uma ferramenta de trabalho. Mas o ferrão, a gente não admite que realmente o ferrão provoca lesões profundas. Então, o que nós vemos por aí são desrespeito, afronta, negligência ou descaso, né, no manejo. Então, animais doentes que precisam de um tratamento não são tratados, animais que precisam de uma assistência, recebendo o olhar de indivíduo nele e ele não recebe, né, ele sofre o dano. Animais feridos durante o manejo, animais com contusões na carne, animais, muitas vezes não é nem na carne, é na superfície corporal, né, animais que saem de um tronco. Às vezes a gente vê também, já vi várias vezes, um lote de animais sendo manejados e saindo de um tronco, de um brete, com um risco lateral sangrando, né? Todos os animais daquele mesmo lado. Ou animais, você olha um lote, está todo mundo mancando, né? Boa parte do lote mancando do mesmo pé ou da mesma mão. E aí isso vai acontecendo, isso vai um lote, 2 lotes, 3 lotes, 1 dia, 2 dias, 3 dias de trabalho. E aí a gente vê depois, não foi tomada nenhuma decisão, nenhuma atitude para reparar isso, né? Então isso é falta de manejo racional. Animais parasitados ao extremo, né? Animais fracos, doentes, animais com problemas de adaptação num confinamento, por exemplo, animais sendo sodomizados e nada é feito muitas vezes, né? Ou pouco é feito por isso. Animais com desempenho inferior ao esperado e aí ele continua fazendo parte do lote sem que receba uma atenção especial para descobrir o que ele tem que ele destoa do lote, tá? Qual a história desse animal, o que eu posso fazer por ele. E aí, onde eu posso usar o manejo racional? Eu posso usar o manejo racional, gente, a gente sempre fala, manejo racional é aquele manejo de curral, onde vai manejar o gado para dentro dos apartes, para dentro de uma seringa, de um tronco, de um brete, usando uma bandeirola. Não, o manejo racional é lá no pasto, o manejo racional é lá no nascimento, na queima do umbigo, na maneira de lidar com esse bezerro, na estrutura que eu uso para fazer isso, na equipe que vai fazer isso, na identificação dos animais, seja no nascimento, seja no curral, no manejo sanitário, na pesagem, nos protocolos de inseminação e ATF, embarque, na mudança de pasto, né? No embarque, no desembarque, no transporte, enfim, tudo vai envolver manejo, vai envolver bem-estar dos animais. A gente precisa estar com o olho atento para isso, para desenvolver da melhor maneira possível. Aqui são exemplos de falta de atitude, né? De negligência, tá? Então, aqui desses exemplos, essas fotos são fotos minhas, né? Onde você vê animais com
problema de fotossensibilização, né, numa propriedade, às vezes nada é feito, isso aí vai passar, isso é um tempo, com o tempo passa, ou animais com lesões podais, com úlceras, né, enfim, com diversos tipos aí de lesões podais, passam no curral durante uma vacinação, durante um protocolo de ATF, aí a frase que a gente mais ouve, depois nós pega, depois nós trata, né, e nunca vai voltar lá para o curral e vai ficar com esse problema, vai ficar mancando, às vezes sara sozinha. Outra frase interessante, o bovino é tolerante, o bovino aceita desaforo, né, o bovino é rústico, animal rústico, o bovino aguenta desafio, aceita desaforo. Não, pessoal, a gente precisa respeitar o animal, tá? Olha que situação, a questão de sanidade, né? Então, situações onde os animais estão extremamente parasitados, né? E aí as técnicas utilizadas para o controle de parasitas, as técnicas utilizadas, muitas vezes nem é utilizado, né? Uma propriedade, uma vez onde eu fui, onde não se fazia nada para o controle de mosca dos chifres, e a situação, assim, era uma calamidade, né? Foi uma das piores fazendas do ponto de vista de controle de moscas, né? De infestação por mosca dos chifres. E aí, em situações como essa também, carrapatos, né? Então, é importante a gente tomar decisões que vão melhorar a questão do bem-estar animal nesse sentido. E aí nós temos, né, situações como essa, que um rebanho de gado de cocheira, né, animais que tomam banho 3 vezes por semana, animais que comem um trato 3, 4 vezes por dia, às vezes até à noite num coxo, né? Animais que sofrem algum tipo de embelezamento, escovação, né? E nós temos situações onde o mesmo Nelore reage dessa maneira, né? Quem já viu esse vídeo aí também sabe o que eu estou falando, né? Onde o pessoal estava vendo um lote e esse animal partiu para cima, né? Ele tinha 2 opções, ou ele fugia, pulava uma cerca, ou ele pegava o cowboy. E foi o que aconteceu. Então, animais da mesma raça, do mesmo padrão, por que essas reações diferentes, né? Na essência, o que eles diferem? Tá? Então, fica a pergunta aqui já para a gente refletir. O que difere entre eles? E a resposta, pessoal, na verdade, a resposta está no manejo, no condicionamento, né? Tudo que é feito com rotina, com ordem, com respeito e com algum tipo de benefício, eu costumo dizer que os animais, o mundo dos animais é muito simples, a percepção de mundo deles é muito simples. É comer, descansar, ruminar, né? Exercer a sua atividade reprodutiva, né? Medo, sede. Então, são conceitos básicos e a gente tem que aprender a usar esses conceitos básicos a nosso favor. Então, olha só aqui, né? O Júlio está fazendo um carinho no animal. Então, o que difere esse animal do animal anterior aqui, ó, que está pulando, né? Que está agredindo, que partiu para a defesa pessoal? É exatamente o manejo. A gente ouve muito a seguinte frase, né? Não pode levar o animal para o curral porque ele vai quebrar, vai perder peso, né? E olha aqui esse curral como é que está. Inclusive, um curral que não é recomendado. Tá? Está repleto de animais aí, só que são animais que têm rotina, que têm contato direto com o ser humano, tratando bem. Aí eu falo para vocês, quantas agulhadas esse animal leva, né? E esse animal aqui, quem leva mais agulhada? Então, eu costumo fazer essa pergunta nos treinamentos. Com certeza, esse animal, eu conheço, ele recebe vitamina oral, recebe vitamina intramuscular cada 15 dias, ele recebe mais vermifugação do que aquele outro que a gente mostrou lá, ele recebe mais vacina do que aquele outro, né? Ele é puxado num cabresto, ele é manejado num curral ruim, e olha a reação desse animal. Tá? Então, a rotina, ela é importante. Levar o animal para o curral não só traz a questão de rotina, mas também pode trazer benefícios do ponto de vista de gestão. O professor Moacir Corsi, ele tem um trabalho fantástico, onde ele mostra a diferença de ganho de peso entre animais que foram 2 e animais que foram até 6 vezes, 2, 4 a 6 vezes no curral. E os animais que mais ganharam peso foram os animais que mais foram para o curral. Será que levar para o curral traz mais peso? Na verdade, não. Os animais que ganharam mais peso foram os que foram mais vezes para o curral, porque lá no curral era pesado. Cada vez que o animal ia, e era ferido o GMD, o ganho médio diário desses animais. Então, quando era feito isso, era possível tomar decisões a favor do GMD, mudando de pasto, mudando o suplemento nas águas, na seca. Enfim, o resultado da operação de quem faz mais gestão, que leva para o curral, pode ser muito mais benéfico do que quem fica com aversão de curral e leva para o curral só porque é obrigado lá na aftosa a fazer vacina e vermífugo, e aí perde as oportunidades de gerenciar seu rebanho, de mudar, de trazer mudanças que podem ser
positivas, né? E ainda falando de bem-estar animal, foi definido em consenso mundial, aí em conferência, né, que os animais precisariam de 5 liberdades. Eu não vou me deter muito a isso, não, é uma parte mais romântica, mas tem algo muito prático nisso tudo. Aí eu vou mostrar na prática aqui para vocês com algumas imagens. No gado de leite, hoje, é medido, tudo que vocês pensarem é medido. Existem softwares para medição de resultado, de movimentação, de ruminação, de parto. Existem equipamentos que fazem toda uma aferição e a gente sabe que quanto mais conforto uma vaca de leite tem, maior é a produção de leite dela. Quanto mais bem-estar eu ofereço para ela, mais produtiva ela é. E no gado de corte, pessoal, não é diferente. Então, o conceito de 5 liberdades é uma situação, muitas vezes, difícil até para a gente, se a gente trouxer essas 5 liberdades aqui para nós como pessoa, vocês vão ver que não é possível você ter toda a nutrição que você deseja, né? Em muitas situações, muitas pessoas têm problemas, falta de um bom alimento, né? Então, até para o ser humano, essas questões são mais complicadas. Questão de ambiente. Então, manter os animais livres de desconforto, né? Quantas vezes a gente fica no trabalho, às vezes numa longa viagem, às vezes numa cadeira que te deixa com dor nas costas, numa cama que te deixa com dor nas costas. Imagina os animais onde a gente se preocupa pouco com isso, né? Lá num curral. Enfim, a Ouro Fino até estudos com o dispositivo intravaginal já foi feito, né? Para saber se isso traz desconforto, por quanto tempo traz esse desconforto, né? Então, uma série de manejos e tipos de interferência que a gente faz no ambiente ou na nutrição que podem prejudicar ou melhorar a questão do bem-estar, né? Como a gente vai tratar essa questão de bem-estar? A questão sanitária, né? Dos animais. Então, se eu vermifugo, se eu controlo o carrapato, se eu faço da maneira certa, se eu faço a vacinação, como que é feito esse manejo? A questão comportamental dos animais, né? Isso a gente vê muito em confinamento, onde a gente condensa, a gente vê os distúrbios de comportamento relacionados a manejo, tá? E a questão psicológica. Isso tudo pode ser medido, pessoal. Tá? Existem hoje estudos que medem como a qualidade de vida, né? Ou o bem-estar dentro do ciclo das 5 liberdades. Então, eu posso classificar na minha propriedade como que está dentro das 5 liberdades, o que eu posso melhorar, onde ainda está ruim e onde está bom e onde eu posso melhorar. E eu dou uma nota geral. Então, é preciso achar um equilíbrio entre as questões éticas e as questões produtivas. E aí, com certeza, nós vamos observar o resultado na produtividade, que é uma consequência de ser ético, de permitir o bem-estar, de fazer o que é certo. Uma consequência, e isso é muito bom, é a produtividade, tá? Então, para a gente traduzir isso de um ponto de vista de gestão, leite, carne, peso a desmama, ganho de peso do lote, taxa de prenhez, precocidade, isso tudo a gente pode medir através do cálculo da conta de retorno sobre investimento. Então, você pode promover mudanças dentro desse conceito, e aí, qual foi o investimento que você fez nessas mudanças para melhorar as 5 liberdades dos animais? E aí eu posso medir através da continha básica aqui de retorno sobre investimento. Então, o que eu trouxe a mais de receita sobre o custo do investimento para a melhoria do bem-estar, né? É menos o custo sobre o custo vezes 100. E eu tenho a conta do ROI, que a gente chama. Então, é possível fazer isso até para o bem-estar animal, até para manejo. Tá? Alguns exemplos de melhorias, né? De questões relacionadas a bem-estar, comportamento, inclusive, dos animais. Isso aqui envolve condicionamento. Então, nesse estudo, foi medido a velocidade com que os animais eram manejados a pasto e o resultado estatístico disso na produtividade de prenhez, tá? E os animais que caminhavam tinham o melhor resultado nos índices de ATF. Olha que bacana, tá? Então, notem aqui vocês que para eu conquistar essa condição de caminhar, eu preciso de bom manejo, eu preciso de rotina, eu preciso de bons manejadores para que esses animais estejam condicionados a isso. Pessoal, qual é a melhor recompensa para um lote dentro do curral? Os animais, eles podem ser condicionados pelo medo, pela dor, pela punição ou pela recompensa, como um cão adestrado. Toda vez que um cão repete um comportamento desejado, ele ganha uma recompensa. Com os animais não é diferente. Alguns estudos mostram que 3 manejos com recompensa já são suficientes para se determinar um comportamento. E isso é muito positivo.
Então, para que a gente tenha esses animais caminhando, é necessário condicionamento. E eu pergunto para vocês, qual a melhor recompensa para um lote que está dentro do curral? A resposta é sair do curral, voltar para o ambiente de conforto dele, o ambiente onde ele consegue expressar seu comportamento, onde ele não tem tanto medo. Então, por exemplo, uma dica que fica aqui é, depois de todo o manejo, você pode, dependendo do tamanho do lote, fazer o lote sair por dentro de todo o sistema do curral antes de ganhar o mundo, né? Antes de ganhar o pasto de volta. E aí, se eu fizer isso 3 vezes, eu estou associado à ida do curral, a passagem pela guilhotina, só vai sair, o animal vai entender que ele só vai sair a partir do momento que ele passar pela guilhotina. A maior recompensa dele é campo. Se eu associar a última imagem dele, a guilhotina, a ida para o campo, com certeza, repetindo esse manejo, tendo rotina fazendo isso, esses animais vão buscar esse caminho naturalmente. Então, isso pode ser, fica a dica, pode ser exercitado para você. Isso pode ser exercitado em centros de pesquisa, já é exercitado, né? Matheus Paran já fez estudo sobre isso. Então, para os animais associarem a recompensa à passagem pela seringa. E aí a gente vê alguns erros de manejo graves. Animais que vão para o curral, e aí eu só preciso de parte desses animais, parte desse lote para fazer manejo. E aí é um animal que eu não vou utilizar nesse manejo, é liberado sem passar pela guilhotina, sem passar pelo brete, pelo tronco. E ele vai associar a recompensa dele ao caminho de saída, e não foi a guilhotina. Então ele precisa entender que se ele for para o curral, ele só sai passando pela guilhotina. Aqui tem outros estudos relacionados à taxa de prenhez, né, mostrando também essas estatísticas, que é a saída de brete, tá? A velocidade dos animais nervosos, animais que estão, que saem com maior vigor, com maior tensão, né, com maior estresse, tem geralmente menores índices de taxa de prenhez. São estudos que precisam ser mais verificados, mais testados, né? Estudos que precisam ser repetidos e cada vez com N maior, né? Com número de animais maior, para que a gente defina isso. Mas já é sabido que esse comportamento, que esse temperamento influencia também no resultado. Aqui nós temos também efeitos sobre a taxa de concepção também, nos indicadores de temperamento dos animais, mostrando então que há diferenças, né? Que isso aqui pode ser, então, há diferença estatística, inclusive, a velocidade de saída, né, do brete ali, da guilhotina. Isso pode influenciar o resultado da sua taxa de concepção. E aí vale, então, a questão que eu estou dizendo para vocês. Condicionamento, repetição e com bom manejo. Aqui também foi feito um estudo mais antigo um pouco, que é do Chiquitelli, que é em relação a ganho de peso em novilhas, né? Então vamos associar isso à precocidade, né? E esses animais mostrando acesso à sombra e sem sombra. E o trabalho mostrando, né, que os índices foram melhores quando os animais tinham acesso à sombra, né, para evitar o estresse calórico, né, o estresse térmico. Então esses animais tinham uma condição, um bem-estar, né? Lembra do conceito de bem-estar? Melhor. Isso se refletia na reprodução. Aqui, a predisposição à pneumonia relacionada à lotação em confinamentos. Então, quanto maior a taxa de lotação, principalmente aqui associada a período de chuva, né? Então, assim, existem vários tipos de análises que podem ser feitas, mas a taxa de lotação é associada também a maiores índices de pneumonia, né? Então, a gente sabe que trabalhar com 15 metros quadrados por boi a mais que isso, diminui as taxas de problemas de casco, de pneumonia, de sodomia, né, de trepação dentro do confinamento. Aqui o uso de ferrão, mostrando, por isso que eu falo para vocês que a gente é contra o uso de ferrão, porque o ferrão, ele pode, eu esqueci de pôr a referência aqui, mas o ferrão, ele traz, com certeza, lesões mais profundas no animal, tá? Aqui falando um pouco de comportamento para vocês, né, um animal a pasto e um animal num curral, ele não tem a mesma condição de expressar o seu comportamento no pasto, no curral, em relação ao que ele tem no pasto. Então, tudo que acontece dentro do curral é exacerbação, é potencialização daquilo que acontece lá no pasto. Então, quando eu me aproximo desses animais da pasto, o que vai acontecer? Esses animais tendem a se afastar, tá? E se eu fizer isso 3 vezes, aproximar, eles vão esperar um determinado momento e se afastar as 3 vezes. Quando eu passo a agachar nesse pasto, eu agacho no pasto, ou eu volto o caminho que eu fiz, a tendência é que esses animais se aproximem,
tá? Então, existem alguns comportamentos, como essa distância de segurança e a curiosidade. Quando eu trago isso para dentro do curral, isso tudo fica exacerbado. Então, essa distância, ele não tem mais espaço para recuperar esse conforto. Então, se eu me aproximar dele aqui, ele está limitado pela cerca do curral. E a tendência é que esse animal tenha opções de pular, pisotear um ao outro, ou partir para cima do cowboy como defesa, né? Então, ele pode tentar pular a cerca e quebrar uma perna, por exemplo, como a gente já viu, ou ele pode acontecer um pisoteio aqui. Por isso que no curral, eu preciso de mais controle, eu preciso de animais mais condicionados, animais que estejam menos reativos, e eu preciso de muito bom senso. A Érica e o Gustavo prepararam para todos vocês aí o kit bom senso, né? Um comprimidinho, então vocês vão receber o kit bom senso da Ouro Fino, todo mundo toma todo dia aí um comprimidinho de manhã e vai ficar livre de atitudes intempestivas aí no curral. É uma brincadeira que eu faço, né, nos cursos de manejo racional. É lógico que bom senso a gente não dá, não compra em farmácia, não tem comprimido para isso. A gente adquire através da reflexão, né, e da observação com atitudes positivas. Então, não adianta nada eu observar que os animais estão sendo pisoteados, que o curral está quebrado, que o animal machuca sempre no mesmo lugar, os animais machucam sempre naquele ponto do tronco, do brete. Eu tenho sempre problemas naquela situação e eu não tomar atitudes positivas para a correção desses problemas, né? Então, é importante, sim, a identificação, mas a atitude é muito importante. Aqui um exemplo, pessoal, prático, onde os bezerros, eu posso dizer, né, o PO vai me dizer assim, não, tem água, bebedouro aqui, esse bebedouro é lavado 3 vezes por semana, tudo situação real, viu, pessoal? Mas aqui eu estou ferindo conceitos importantes da questão das 5 liberdades dos animais, né? Porque, apesar de eu ter água e bebedouro bem limpo, isso aqui já foi tão compactado e pisoteado que esses bezerros não conseguem ter acesso à água desse bebedouro. Então, aqui eu estou deixando o conceito de livre de fome e sede, apesar de eu achar que estava certo, está errado. E o desconforto para ter acesso a essa água. Então, essa situação aqui a gente identificou, a gente pôs um relatório para modificar, para fazer um aterramento e regular essa boia para que o nível da água chegasse mais próximo dos bezerros. E a gente ouve situações, por exemplo, dizendo, é bom que o bezerro não beba água, porque ele mama menos se ele beber água. Então, a gente ouve esse tipo de situação, infelizmente, em algumas propriedades, em alguns gestores, e isso precisa ser mudado. A situação de estresse, né? Eu vou falar mais rapidamente sobre isso, mas o estresse, ele leva a mudanças fisiológicas no animal, mudanças significativas na questão de imunidade, e esses animais vão ficar mais predispostos a doenças, tá? Já são 40 minutos falando aqui, pessoal. Vamos agilizar. E eu estava falando para vocês a respeito do condicionamento, né? O condicionamento começa lá no nascimento. Tudo que eu promover, que eu permitir para esses animais, pode ser positivo ou negativo durante a cria, a recria, a engorda desses animais. Tudo que for positivo, os animais vão repetir. Então, se eu chamar o gado lá para pôr no cripe uma ração, ou chamar para pôr um sal no coxo, mudança de pasto, tudo que for positivo, a tendência é que os animais repitam o manejo. Eles naturalmente desejam isso. Então, isso é um condicionamento por reforço positivo. E tudo que for negativo, aqui são vídeos, mas não vou passar, tudo que for negativo, a tendência é que o animal rejeite a ida no curral, as agulhadas que ele vai receber lá, o manejo inadequado, né, desses animais. Então, há uma tendência de rejeição. E aquele bezerrinho que nasceu, ele vai passar por esse aprendizado e vai adquirir um comportamento. E aí nós podemos ter um problemão na mão, adquirido por rejeição, ou nós podemos ter um manejo mais fácil, adquiridos por boas repetições e por bons manejos. Um exemplo aqui do que pode acontecer. Então, aqui existem diversas observações que eu posso fazer, mas vou passar um pouco mais rápido. Aqui, olha só, então eu identifiquei o problema. Eu posso continuar com esse problema, seguir minha vida 10 anos assim, ou eu posso tomar decisões que vão facilitar o manejo, que vão facilitar o resultado da minha vacinação, que eu vou me garantir maior assertividade nessa imunização que eu posso fazer nos bezerros, garantir que todos sejam vacinados e de uma maneira aqui que esse rapaz encontrou para que se tenha essas recompensas e que ganhe de pesos superiores. Tá? Aqui um pouco, vou passar bem rápido também, pessoal, mas a questão
de a gente entender que os animais são totalmente diferentes dos seres humanos na sua audição, né? Na sua visão, na sua percepção de mundo, tá? Então, aqui, essas tabelas, quem quiser ter a palestra depois para observar a diferença entre a capacidade auditiva nossa e de um bovino é muito grande, e a capacidade de produzir sons também é muito grande. Então, muitas vezes, o tipo de som que eu emito dentro de um curral, ou na hora de manejar o gado, e aí vocês já viram as sinfonias que a gente encontra nesses manejos, podem ser prejudiciais do ponto de vista de efetividade do manejo, tá? Então, a gente precisa trabalhar sempre com sons mais graves, procurar isso, e evitar o limiar da dor, né? Que é aquele tinindo dos metais de uma guilhotina, de um tronco, né? Ou a barulhos desnecessários num curral. O som não é uma boa referência de manejo, tá? Então, é muito preocupante. O nosso limiar de dor ou de desconforto é diferente do limiar de dor ou de desconforto dos bovinos. Então, os bovinos toleram sons mais graves. É mais conforto para eles o som mais grave e mais baixo. E a gente vê exatamente o oposto no manejo. A visão dos bovinos. Os bovinos enxergam muito bem à noite. Uma prova aqui está exatamente essa zona tapetal dos olhos dos animais aqui. Isso aqui é um confinamento nosso, onde eu posso bater a luz, né, durante a noite e verificar que esses animais eles têm uma boa visão durante a noite, tá? Eles geralmente se recolhem durante a noite, se agrupam próximo a algum canto para descansar, para ruminar, enfim. Mas eles enxergam bem. Quem já andou a cavalo à noite aí sabe muito bem do que eu estou falando, né? E eles também não toleram a luz imediata, né? A luz focada nos olhos deles. Isso dificulta o manejo, tá? Esse foi um experimento da Tempo Grandin, onde ela modificou a entrada de um abatedor. Os animais costumavam dizer que aqui talvez dissesse, né? Isso aqui tem um espírito que não deixa os animais entrar aqui. Na verdade, não era. Era a iluminação que era ruim, depois a iluminação focada nos olhos dificultava esse manejo, e aí optou-se, então, por não focar nos olhos a iluminação, mas focar no caminho. E os animais, o espírito foi embora, né, o espírito ruim, e os animais passaram a entrar com mais facilidade. As sombras, pessoal também representam um grande risco durante o manejo. Então, a gente tem que evitar esse tipo de contraste, que os animais interpretam essas sombras como profundidades, como depressões. Eles tendem a pular isso ou refugar o manejo, tá? E o que está por trás de cada olhar, né, desses animais? Então, será que são diferentes? Esses olhares são muito diferentes, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe essa brincadeira aqui, minha filha, né? O que está por trás de cada olhar, né? Na verdade, é que uma reflexão que eu gostaria que nós tivéssemos, né? Que nós somos muito diferentes, né? O bovino tem um olhar, os olhos posicionados lateralmente, e o ser humano tem os olhos posicionados frontalmente. Então, a visão espacial de um bovino é diferente da nossa. E nós manejamos os bovinos num curral, num manejo, a gente maneja baseado na nossa percepção de mundo, na nossa percepção espacial. Isso é totalmente diferente, pessoal. Então, notem que a nossa visão paralela deles, né, teria que ser frontal, enquanto a deles é lateral. Tá? De uma maneira assim, muito simples e muito prática, eu estou mostrando isso para você. Então, a gente precisa, o nosso olhar em relação aos animais, ele precisa ser repensado durante o manejo. E a gente tem que entender como ele vê o ambiente para que a gente maneje melhor ele. E não querer que ele seja manejado de acordo com a nossa percepção de mundo. Aqui uma questão interessante também, uma curiosidade, né? A gente costuma ouvir que os animais não gostam, os bovinos não gostam da cor vermelha. Isso é um mito, tá? Isso é um mito. E eu vou explicar para vocês. O que acontece? A capacidade visual em cores do ser humano é maior, então nós realmente enxergamos mais cores que os bovinos, porém enxergamos menos cores que os insetos, que alguns insetos, e que os pássaros. Então, as cores que nós imaginamos que existem, na verdade, os pássaros enxergam muito mais que isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, é como nós vemos esse pássaro e como realmente os pássaros dessa espécie se veem. Né? Então, olha a quantidade de cores, né? Como a nossa visão é pobre em relação à dos pássaros, nesse sentido. Aqui um cachorro, como ele olha para as araras, e nós olhamos para essas mesmas araras aqui dessa maneira. Então, a gente costuma ouvir também que o cachorro enxerga preto e branco. Isso também não é verdade. Ele enxerga menos tonalidades de cor do que nós. E os bovinos é exatamente isso. Eles enxergam menos tonalidades. Então, como nós vemos esses bovinos, e como talvez um bovino enxergaria esses animais, tá? Então, é um pouco mais pobre em cores.
E aí, quando eu trago a questão da bandeira vermelha, pessoal, na verdade, ele está pouco se lixando para a cor dessa bandeira. Agora, o que eu fiz a vida toda com ele, com essa bandeira, é que pode determinar o comportamento desse animal. Se eu for treinar esse animal a pegar essa bandeira, se eu instigar, se eu provocar esse animal, bater nele, ele sempre vai querer enfrentar essa bandeira. Ele vai sempre querer, independente da cor dela. Tradicionalmente é usada a bandeira vermelha. Então, não é porque ela é cor de sangue, nada disso. É questão de condicionamento, por reforço negativo ou reforço positivo. O campo visual, como eu mostrei minha filhinha lá, dos seres humanos e dos cães, por exemplo, dos felinos, é frontal. Então, eles enxergam bem nesse campo visual exatamente porque eles precisam, como predador, ter uma visão focal para pegar a presa. Enquanto a visão focal do bovino, ela é reduzida, ele tem as orelhas para captação de som, enquanto ele está com a cabeça baixa, focado no seu alimento, com essa visão reduzida focal, o grau, né, o ângulo de visão é menor. Então, enquanto a visão lateral do bovino é muito mais ampla, exatamente porque na evolução, né, vamos chamar assim, eles precisavam comer e estar alertas lateralmente para os seus predadores, tá? Então, em termos evolutivos, ele teria essa explicação e o campo visual do bovino, então, é totalmente direcionado para os laterais e a gente precisa considerar isso na hora do manejo. Então, eu enxergo assim, dentro do brete, dentro de um túnel, e ele enxerga lateralmente. Por isso que a gente recomenda fechar o tronco para que ele não tenha dispersão ou atrações que dificultem a entrada dele, para que ele enxergue só um caminho e não vários, já que a visão dele é muito ampla lateralmente. Enquanto o ser humano ele foca na saída, né? Então nós precisamos permitir que o bovino foque também na saída. Então, usar ou não a bandeirola é uma opção, e o que eu vou fazer com essa bandeirola vai determinar o comportamento desses animais. Aqui existem uma série de pontos de referência para manejo, isso cabe a um curso, não uma palestra, mas onde eu posso permitir maior movimentação ou pior movimentação, e é preciso entender isso para que a gente faça um bom manejo. Tá? Aqui também, pessoal, essa imagem ilustra, está faltando uma aqui, né? Na verdade, uma situação dramática, né? Onde um curral afundou e não foi feita a reposição, não foi feito o reparo adequado desse curral, e no momento das águas a gente vê esse lamaçal aqui. E se eu trouxer o meu lote, que eu trabalho na seca, para trabalhar nas águas, da mesma intensidade, nós vamos ter problemas como nós vemos aqui nessa imagem, com animais morrendo, animais mortos, tá? Então, é preciso repensar a maneira que a gente vai fazer em situações adversas, independente do curral, tá? Curral não faz manejo, bandeirola não faz manejo, brete, seringa não faz manejo, quem faz manejo é o peão, em qualquer situação, desde que ele reflita na maneira que ele vai tomar essas atitudes. E essas atitudes podem, dependendo se fizeram ou não reflexão, trazer consequências como fraturas, contusões, hematomas, abscessos, que vão comprometer os 5 liberdades ou vão comprometer o bem-estar animal. Então, aqui são exemplos de atitudes erradas, né, que levaram a essas situações graves aí, e a gente precisa repensar o animal aqui com a perna fraturada, né, repensar a maneira de fazer, será que eu manejo esse lote grande junto com o bezerro da mesma maneira, ou quando o lote está vazio, eu preciso repensar a maneira de fazer esse manejo. Resultado disso, então, um animal que foi lesionado ainda bezerro, né, por conta de dividir espaço com um morão, com uma doadora, uma doadora aí de seus 700 quilos. E aí tem uma luxação aqui, ou melhor, despaletou, né, esse animal teve uma fratura e levou muito tempo para recuperar. Existe uma série de situações aí, situações onde é melhor a gente não fazer nada, recuar e deixar que o animal se acalme, se posicione e recupere a sua postura, do que simplesmente botar pressão nesse animal e eu posso agravar mais uma situação como essa. Tá? Resultados são fraturas, as fraturas podem ser antigas, o animal pode ter sofrido uma fratura 6 meses, 1 ano atrás, e isso vai se refletir no ganho de peso ponderal dele, e às vezes a gente só vai perceber isso, o animal que era refúgio, lá no abate. Tá? Aqui são consequências de manejo ruim de abate ou transporte, de manejo de embarque ou transporte. Então, o embarque também realmente é algo que tem que ser repensado, né? Esse tema de manejo, de bem-estar animal precisa ser levado também para os tratadores, quem faz o transporte, os caminhoneiros, né? O professor Matheus tem um trabalho bacana com isso, tá? Mostrando que boa parte das lesões são no traseiro, então mostrando o uso de ferrão, né? Ou
exatamente por mau manejo, né? Os animais também precisam ter conforto térmico. Eu vou mostrar aqui algumas imagens interessantes, né? Nessa situação aqui, eu vou mostrar a temperatura debaixo do sombrite, 30 graus, lote lá no fundo, e a temperatura fora do sombrite, 43 graus, né? Nessa câmara termográfica aí, mostrando que os animais sofrem, né? Com a temperatura, e isso vai refletir na produtividade, além da questão ética de bem-estar animal. Eu fiz um trabalho com bezerros que tinham acesso à sombra e bezerros que não tinham acesso à sombra. Esses bezerros tinham um efeito sanguíneo de hemoconcentração, né? Muito grande. Deixavam de mamar, então o ganho de peso desses animais eram inferiores, eles não tinham acesso à sombra, passavam boa parte do tempo arfando e a mãe pingando leite. Eu tenho um vídeo onde mostra a mãe ao lado de um bezerro, onde ela pinga o leite do Uber e o bezerro está arfando como um cão, né? Porque ele não tem acesso à sombra. Então, ele deixa de mamar e aí ele não vai ganhar peso, enfim, tem toda uma consequência daí para frente. A importância está aí, animais buscam conforto térmico, né? Sombrites são importantes mesmo para o Nelore. Olha que a quantidade de Nelore disputando uma sombra, né? Olha que interessante essa imagem. Nelore precisa sim de sombra, tá? Olha aí que interessante o calor desse dia, né? Os animais buscando a sombra do sombrite. Aqui são receptoras buscando a sombra do sombrite com os bezerros e os resultados, bezerros mais espertos, pulando, brincando, mamando, né? Então tem tudo isso de positivo. Então racionalizar, pessoal, é pensar antes de agir e agir com bom senso, né? É realizar um serviço ou manejo de maneira mais eficiente usando o conhecimento. E para encerrar, eu trouxe aqui para vocês 5 mandamentos do manejo racional. Trabalhar com segurança, isso aqui é só para simplificar. Trabalhar em equipe, no curral, de maneira organizada, realizar o manejo corretamente, ter o controle e o bom senso sobre o lote e observar e ter atitude. Então, durante o manejo, se o que a minha equipe estiver fazendo com segurança, é manejo racional. Se a minha equipe estiver trabalhando em organização, em equipe, né? Se a equipe de curral, respeitando cada um na sua função, isso é manejo racional. Não é aquela correria, aquela loucura, né? Enquanto a equipe está lá atrás tentando me embutir o gado, o outro está gritando, traz carne, eu tiro o pé do meu almoço, né? É para hoje. Enfim, tem tanta brincadeira no curral. E o curral é um escritório, né? O curral precisa ser um ambiente de organização, de trabalho em equipe. A gente precisa somar as forças. Realizar o manejo é muito fácil, gente. Duro é realizar o manejo corretamente. Vou dar um exemplo aqui, um parto, por exemplo, onde a vaca está com o bezerro enroscado. Qualquer um tira esse bezerro enroscado. Um trator tira, a mula vai tirar, amarra a vaca na árvore, né? Puxa com o trator, puxa com a caminhonete, puxa com a mula, vai tirar o bezerro. Então, realizar o manejo é fácil. Agora, corretamente, é outro fator, é outro conceito. Então, a gente precisa realizar o manejo corretamente. Eu preciso ter controle naquilo que eu faço no curral. E, para isso, eu preciso ter bom senso. Animal pegando vaqueiro é descontrole. Vaqueiro subindo em cerca porque está se expondo ao risco é descontrole. O manejo ele precisa ter controle. E o homem vai ter o controle. A equipe de curral precisa ter o controle. E não os animais comandando o manejo. E, para isso, eu preciso de condicionamento e bom manejo. E aí, gente, nós estamos trabalhando com animais. Tudo pode acontecer. Nós temos animais mais reativos, pode acontecer um acidente, a gente está evitando. Pode um animal cair, o outro passar em cima, e eu preciso observar o que levou a isso, quais são os fatores de risco que levaram a esse incidente, e eu preciso tomar atitudes corretivas, tá? Então, enquanto eu fizer isso durante o meu manejo, é manejo racional. A partir do momento que um desses itens não estiver sendo respeitado, deixa de ser manejo racional. Então, vai reduzir acidentes, facilita manejo, garante a saúde do vaqueiro, do animal, melhora o escritório, né, o curral, pela organização, aumenta a produção, melhora a qualidade de carne e atende às expectativas mundiais, aí, as tendências mundiais de bem-estar animal e ética. Aqui são vários exemplos, só para mostrar que aqui os 5 mandamentos estão fragilizados, não está seguro para o vaqueiro, não tem segurança para os animais, não tem controle no que eu estou fazendo. Eu estou realizando a vacinação? Eu estou. Mas isso aqui com total descontrole, né? Então, isso aqui não é manejo racional. Aqui é a situação onde o peão vai dizer no final do dia, ó, vacinei, brinquei todos os animais, 500 animais. Realizou o manejo? Realizou. Mas realizou corretamente? Não. Isso não é manejo racional. Aqui uma pulverização, né? Uma bomba costal com os animais livres, uma bomba costal fazendo aí mais de 100 animais, né? E achando que vai chegar no final do dia e vai falar, ó, fiz o combate do carrapato. Isso aqui não é manejo racional. Pessoas se expondo ao veneno,
fazendo subdose. Então, isso não é manejo racional, não tem controle, não está organizado, não existe. O trabalho em equipe aqui, um filmando e outro aplicando, né? E vai chegar no final do dia e vai falar, fiz o manejo, e fez errado. Aqui, cercas, né? O manejo racional, ele vai muito além do curral, ele vai também nas instalações da fazenda, então é preciso fazer manutenções, manter as instalações em condições adequadas para facilitar o manejo e não dificultar o manejo. Tá? Enfim, pessoal, temos muito assunto aqui. Tempo de espera do curral é outra pergunta importante, né? Animais jovens, a gente recomenda até 7 horas, no máximo, preso no curral. Tá? Animais aí de recria, bezerros, o mais rápido possível, trabalhar com 4 horas de curral no máximo e ter que trocar esse lote, então planejar para que os bezerros não fiquem mais de 4 horas no curral, porque isso vai ter consequências na mamada, cólicas, diarreias depois, né? O bezerro vai mamar com mais vigor, o estresse que isso provoca diminui a imunidade, e quando a gente fala em animais mais adultos, né, a gente pode trabalhar até com 9 horas aí de curral, e não há grandes prejuízos. Tá? E lembrar da tropa, é lógico, né, respeitar a tropa. Então, aqui é uma série de falhas de instalação onde a gente precisa corrigir, tá? Senão elas vão levar a fraturas. Cães também não são recomendados, o ferrão não é recomendado. Choque, já falei para vocês, né? O choque, como muitas vezes a gente vê o caminhoneiro, o gado embarcando, e o caminhoneiro parece que está contando, né? O choque vira um contador de gado. Conforme o animal está entrando no caminhão, ele continua dando choque. Não é isso a indicação do choque. Se for para usar choque na fazenda e não ter critérios como uma ferramenta de emergência para salvar um animal, é melhor não ter o choque. Tá? Então, a nossa recomendação é que não tenha o choque. Quem quiser trabalhar, precisa ter uma pessoa com bom senso, capacitada, e o choque é uma ferramenta para ser usada numa situação de emergência, e não aqui para contar o gado. Tá? Pessoal, esse é o desafio. Como nós vamos olhar para os animais, tá? Daqui para frente, saber que são diferentes, que a gente precisa respeitar, condicioná-los para que a gente tenha melhor resultado. Muito obrigado e fica a sugestão aí para a sua propriedade para que a gente faça a nossa prática de manejo racional e recicle nosso conteúdo. Obrigado a todos, desculpa o tempo o assunto é apaixonante, o assunto é interessante demais e a gente conseguiu resumir aí um pouco para vocês. Obrigado, Ingo. Não precisa se desculpar de forma alguma. Palestra brilhante, bem pontuada, explicando todas as oportunidades que você tem de melhoria no manejo, tá? Então, antes de você tomar uma água, molhar as palavras aí, eu queria pedir para a Érica soltar o videozinho de um patrocinador do evento, que é o Master LP. Você solta para mim, Érica, fazendo um favor? Aí a gente já entra para as perguntas, tá, Ingo? Não vai molhar as palavras, não? Estou vendo o chat Falou. aqui, não. Estou pronto. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Obrigado, Leca. Voltando com o Ingo. Ingo, a gente está com algumas perguntas. Uma é do Lucas. Lucas, Leca, você libera o áudio do Lucas para ele poder fazer a pergunta para o Ingo? Estou lendo a pergunta aqui, Lucão. Sobre... Oi. Pode falar, faz a pergunta para mim. Chegou aqui no WhatsApp, Ingo, uma pergunta acho que é bem interessante para a gente discutir, porque envolve também a parte de clostridiose, né? Então, a pergunta que veio é o seguinte: qual que é a relação da gente ter um manejo com bem-estar dentro da fazenda com a diminuição da incidência de manqueira, que é uma clostridiose que atinge o músculo aí, né? Bacana a pergunta, hein, Lucas? Muito boa. Boa mesmo. Como eu falei, né? A gente tentei resumir aqui um assunto que é muito apaixonante, a gente acaba se excedendo no tempo, né? Mas essa pergunta é fantástica, a gente trabalha isso nos nossos cursos. A lesão do animal durante o manejo, um pisoteio, um hematoma,
essa lesão ela cria um ambiente muito favorável à clostridiose. Tá? Os animais, eles albergam em si clostrídio, naturalmente. A diferença é se eles vão estar imunizados adequadamente ou não. E se eu proponho, ou se eu permito que no meu manejo eu traga condições que favoreçam o crescimento de clostrídeos, como a anaerobiose, que tem dentro do hematoma, do sangue pisado lá do manejo, e o pH. A partir do momento que eu tenho essa combinação de anaerobiose e um pH mais baixo, eu posso desenvolver o clostrídio. 10 dias depois eu tenho clínica de uma manqueira, por exemplo, um carbúnculo sintomático, no Clostridium shovel, exatamente porque o meu manejo foi ruim e a imunidade inadequada dos animais permite o crescimento dos clostrídeos. Pergunta muito boa, fantástica pergunta. Muito boa, e o principal sinal clínico que a gente vê no campo é exatamente isso, né? Depois de alguns dias de manejo, os animais começam a inchar, geralmente aonde teve a lesão, geralmente são os membros, né? Incha, fica com o pessoal passa a mão, parece que tem uma espuma lá dentro, e depois de alguns dias do manejo começa a ter e é batata, né? A gente sempre vê e tem esse problema de clostridiose mesmo. Exato. Por isso é importante o manejo racional e também a vacinação com vacina de qualidade, né? Exato. Vacina, reforço, enfim, existe todo um programa sanitário aí que também faz parte do manejo racional. Eu estava dando uma palestra uma vez e aí levantou lá a mão uma pessoa, disse que ele teve um surto de carbúnculo sintomático com rebanho de 10, exatamente aquilo que a gente tinha falado, 10 a 15 dias depois do manejo, né? Então, olha a importância de um bom manejo. Queria mandar um abraço aqui para o Damásio, eu vi que o Damásio mandou pergunta, o Damásio está assistindo. Grande, saudade de você, Damásio, grande abraço para você. Pergunta importante também, eu acho que eu já até respondi ela na palestra, né? De que maneira o manejo racional contribui lá para o abate, enfim. De várias maneiras. Ganho de peso durante toda a fase de engorda dos animais, animais bem manejados, bem adaptados, condicionados ao sistema, devido ao bom manejo, vão refletir em ganho de peso e diminuição das lesões, né? Das lesões de carcaça, porque lá no abate, gente, a gente sabe que a faca vai comer, né? Onde tiver hematoma, vai retirar um hematoma e ela tira com sobra, por questões até de aparência da carcaça, né? Tem mais pergunta, pessoal? Eu vi, acho que tem aqui, né? Ah, legal a pergunta aqui do Alisson sobre o tempo de manejo. Pergunta importante, né? A gente chega nas propriedades e fala assim, onde é mais rápido o manejo? Na guilhotina, ou vacinar na guilhotina ou vacinar lá no tronco, né? Aí o pessoal fala, no tronco é muito mais rápido, né? No tronco é muito mais fácil, você tá ali, é só chegar agulhando e tal. E, na verdade, eu faço a grande pergunta assim, quanto tempo leva no tronco? E aí o pessoal não sabe, né? Chuta. 1 minuto, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Na verdade, pessoal, o Matheus Parões fez esse trabalho e ele mostrou que não há diferença. Você pode repetir várias vezes. Às vezes a guilhotina vai ser mais rápida, às vezes o manejo do tronco vai ser mais rápido. Ele mostrou que a diferença não é a velocidade do manejo na guilhotina ou no tronco, mas a qualidade do que é feito, a assertividade da dose, a diminuição de erro, de quebra de equipamento, né? Então, a qualidade que muda desse manejo. E aí a gente só ganha. Se o tempo não é o diferencial, vamos fazer na guilhotina. E quantas fazendas, né? O Bruno está aí, o Lucas está aí. Quantas vezes vocês vão na fazenda que tem o tronco, tem o brete, investiu numa guilhotina, investiu numa balança e não usa o equipamento. Ou usa de vez em quando, raramente. Está lá para usar, né, pessoal? E o professor Macir Corsi fez um trabalho fantástico mostrando. Quando eu levo o curral, levo bem manejado e aproveito o manejo para medir, comparar resultados e agir, o resultado vai ser, com certeza, o maior GMD dos animais. Vamos ver quem tem mais pergunta. Já responde o que é GMD já. Agora você começou. O que é GMD, Bruno? O GMD vem com o Evol, o GMD vem com o Master, que são os patrocinadores, né? GMD é o ganho médio diário. Quando eu faço bom manejo racional, quando eu faço boa vermifugação com produtos que realmente incrementam no ponderal dos animais, no ganho de peso dos animais, eu vou verificar isso lá no GMD. Viu, Gustavo? Tem um trabalho aí do pessoal do Cháquera, aí, do Luciano Araújo, né? Grande abraço para eles também, que mostra que 10 gramas pode representar o lucro ou o prejuízo de uma propriedade. Então, trabalhar com produtos que incrementem no GMD, como o Master, como o Evol, com certeza vão contribuir para a lucratividade, né? Para maior resultado pecuário. Queria aproveitar, estou vendo o professor João Paulo aí, Salt,
Abraço para ele, está nos assistindo. Muito obrigado pela presença. Tem um pessoal aí do Mato Grosso também, o Alex, deve estar nos assistindo. Pessoal da Bolívia disse que ia assistir também, Jesus ia assistir. Então, um abraço para o Jesus também. Tem outro Jesus aqui, Jesus Ayrton, um abraço para o Jesus também. Então, pessoal, muito bacana. Ayrton tá aí, tem muita gente aí, né? Coisa boa. E quem gostou tanto da palestra, tô vendo que você recebeu bastante parabéns aqui, todo mundo adorou. A gente está dando um presente para todo mundo aí, abaixar o link da sua palestra, ele está no chat ali. Quem sentir interesse, pode aí entrar no nosso chat ali, clicar em cima, botar com a maneja do Ingo aí, que foi fenomenal, foi muito boa. Parabéns, Ingo, show de bola. Obrigado, pessoal. Vamos responder pergunta, quem está na sala ainda. Olha lá, tem gente levantando. Gilberto quer falar. Liberar o áudio do Gilberto. Espera só um momentinho, Gilberto. Tá liberando, calma um pouquinho. Aí, já liberei. Peraí. Liberou o Gilberto? Não liberou? Aí, opa, liberou. Aí. Tá. Oi, Igor, tudo bom, rapaz? Gilberto? Tudo jóia, Gilberto? Tudo bom, rapaz? Tanto tempo, não aparece mais, cara. Pois é, Gilberto. Vamos aparecer em Rondônia, sim, vamos, com certeza. Oi, Igor, essa condução de gado se fala muito em outras palestras, até que você mesmo já viu. Essa condução desse boi, por exemplo, do retiro lá para um outro curral bastante distante, se fala muito em perca de peso, faz parte do manejo. Qual é a fórmula mais prática, por exemplo, esse gado não perder tanto peso nessa condução que chega a ser 10, 12 quilômetros, e se fala em peso de 3, 4, 5 quilos por casa trazida desse gado para o curral e volta. Legal, Gilberto. Pergunta boa também, né? A gente sabe que existem muitas realidades do Brasil. Como eu falei, o manejo racional que eu estou propondo para vocês, na verdade, é um manejo racional prático, não é um manejo racional com excesso de romantismo, né? Há situações onde a gente tem que assumir o risco, sim, faz parte do manejo racional prático, de quem vive no campo, quem está disposto a tomar decisões, né? Em prol dos animais, em prol da produtividade, em que a gente, às vezes, tem que assumir alguns riscos, né? Às vezes, o risco de uma perda de peso numa distância tão longa dessa, em relação ao benefício de trazer para o curral, a gente equilibra essa balança, né? Agora, como eu mostrei, animais mais jovens toleram períodos críticos de 4 horas sem alimentação, sem amamentação ou sem água. Animais adultos até 8 horas aí toleram também esse período. Então, a gente tem que tentar planejar nosso manejo de uma maneira que eu movimente esses animais, onde eles têm uma adaptação, de repente eu levo num dia, no outro dia eu faço o manejo, né? Ou deixo os animais descansar num piquete, depois eu trago para o manejo. Então, eu preciso achar uma fórmula de diminuir esse prejuízo, tá? O que acontece na quebra de peso com frequência, o pessoal interpreta mal, é o esvaziamento gástrico e intestinal. Então, um animal pode perder, dependendo do tempo de curral, vamos pôr 9 horas para um animal adulto, 30 quilos de conteúdo intestinal ou vesical, né? Então, o esvaziamento gástrico e vesical, que é a urina, ele pode perder isso, mas isso há um ganho compensatório. Não há uma perda metabólica, uma desidratação muscular, né? Uma perda de energia muscular. Isso não vai acontecer se a gente respeitar esse intervalo de tempo que eu apresentei para vocês. Ô, Igor, rapaz, aí esqueço o apresentador aí, como é que é o nome? Gustavo. Gustavo Gilberto. Eu te conheço. Você fala em 33 anos de Ouro Fino, e falar que eu, Igor Dalmas, que está aí também, ó, gente boa, e faz parte da metade desses 33 anos de Ouro Fino, viu? Ô, coisa boa. Obrigado aí, Gilberto. Com a gente aqui já há muito tempo, lá, sei lá, a gente está já com uns 15 anos aí de parceria na Terra Agropecuária. Ô, coisa boa, hein? O Arley. Sim, conheço. Coisa boa, Gilberto. Muito bom, né? Que é o proprietário, né? O Arley deles, nossos administradores aí. São 33 anos de Ouro Fino. O Manuel que não apareceu, hein, cara? Viu, Igor? Um abração aí, meu jovem. Valeu, obrigado, Gilberto. São 33 anos aí, tem bastante história aí com o pessoal do campo, né? Então, irmão, queria agradecer novamente você, uma bela palestra, sensacional. Todo mundo está aqui, gostou do assunto, que nem você falou, é apaixonante o assunto traz entretenimento mesmo, a
todo aguçado querendo saber, mas a gente está bem estourado no tempo. Eu queria chamar o Rafael, para o Rafael lembrar todo mundo o propósito do nosso evento. Cadê o Rafaelzão? Tá por aí? Traz ele aí, Érica. Ou se não, a Flávia. Passar pelo lembrete para o pessoal aí que realmente as condições comerciais aí que vão tá tendo no decorrer da semana. Cadê o Rafaelzinho? Soltou o áudio dele? Soltei. Eu acho que ele caiu, Gustavão. Será que ele caiu? Acho a que Flávia sim. caiu também? A Flavinha não, ela tá na sala. Deixa eu soltar. Flavinha, você quer passar um recadinho então pro pessoal? Abrir seu microfone, Flávia. É isso aí, ó, internet, quem sabe faz ao vivo, então, de repente, dá uma caidinha aí. A Flávia voltou? Acho que ela tá com o iPhone, ela tá entrando de novo, Gu. Flávia acabou de... Isso, acabou de entrar aqui, vê se ela... Consegue falar com a gente. Duas Flávia agora aqui, ó. Ver se ela consegue falar, passar uma mensagem aí e a gente já encaminhar para o encerramento. Boa noite. Voltei. Voltou. Opa, coisa boa. Deixou uma mensagem para o pessoal aí entender aí a proposta aí do nosso evento, do Web Negócio, da Regional, agradecimento aí às revendas parceiras. Deixa sua mensagem aí, Flavinha. Beleza. Olha, primeiramente, quero agradecer ao Ingo pela palestra, pelos ensinamentos. É bem positivo a gente poder estar colaborando aí cada vez mais com o aumento da produtividade, né, dentro das fazendas, né, pecuárias aí do Brasil. Foi bem válido. Agradecer a todos os participantes, tanto clientes, o pessoal da revenda, o pessoal da Ouro Fino, nossa equipe. Agradeço muito a participação de todos. E lembrando o pessoal os clientes, né, que as nossas revendas parceiras dessa semana, todas estão com condições diferenciadas, condições comerciais nos nossos produtos patrocinadores do evento, que é o Evol e o Master. Então, cada cliente tem a sua revenda, que já costuma comprar, o seu vendedor que está te atendendo, procure as revendas, procure a equipe de vendas ou entre em contato com a nossa equipe, que nós temos boas condições para estar fazendo aí as vermifugações, as vacinações, né, os manejando e ectoparasitas do seu rebanho. E com isso aumentar a produtividade. Então, essa semana, a gente vai estender até sábado as nossas condições comerciais em todas as lojas e todas as revendas parceiras que a gente falou aqui, para estar podendo contribuir aí também com aumento da produtividade nas fazendas dos nossos clientes. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Gustavo. Flavinha. Show de bola. Oi, Érica. Tem O Rafael, recado? O Rafa entrou de novo na sala, se você quiser fazer um encerramento. Várias pessoas ao mesmo tempo. Tomaram uma rasteira aí? Todo mundo. Eu voltei mais rápido. Coisa boa. Rafaelzinho, deixa aí sua mensagem também pro pessoal. Acho que tem uma pergunta do Maurício aqui. Dá para fazer? Isso. Dá. Opa, responde aí. Responde aí, a gente já... O Pode Rafael... fazer, Maurício, tem uma pergunta. Libera aí o áudio e faça a pergunta pra gente. Deixa eu localizar ele aqui. Eu não consegui localizar ele, para mim. Então, caiu aqui. Já estou liberando. Só um minutinho, Ingo. Maurício, você está com o nome... Opa. Ou libera o microfone do Ingo, que acho que o Maurício estava com o Ingo. Boa noite. Isso. Mandar um abraço aí pro pessoal do Maranhão que está comparecendo à palestra. Muito boa, parabéns. O nosso questionamento é a respeito de manejo de vacina, que a gente escuta muito cliente, que dentro do manejo a gente tem aplicação de diversos produtos, né? Como modificador, vermífugo e 3 vacinas, de clostridiose, botulismo, raiva e aftosa. Eu queria entender e saber o que seria mais interessante, fracionar esse manejo, trazer o gado mais uma vez no curral ou fazer tudo uma vez? Poxa, pergunta muito boa também, né?
Recentemente teve um trabalho feito em cima de vacina de brucelose, né? A gente sabe que algumas vacinas podem dar um pouquinho mais de reação, o animal sente uma febre, ele sente alguma coisa, e existe uma hipótese de que a sobrecarga de vacinação possa trazer algum tipo de diminuição de efetividade para algumas doenças em que se quer vacinar, inclusive, tá? Então, há teorias dizendo, olha, existe uma tendência forte de dizer não sobrecarregue muito em vacinação, né? Porque você pode prejudicar a resposta do animal. Isso é uma hipótese, não se foi provado isso. Há um aumento de temperatura para algumas vacinas e aí isso reforça essa hipótese, tá? E reação, inclusive. Por outro lado, eu quero deixar aqui para vocês uma informação que é a minha postura. Eu acho que eu tenho que caprichar, igual em criança, no meu manejo vacinal em bovinos dos 3 aos 12 meses e até mesmo até os 24 meses. Para animais adultos, eu posso aí sim recuar um pouco na frequência de vacinação. Agora, se eu quero construir uma imunidade eficiente, eu tenho que caprichar muito até o 1º ano de idade. E aí eu posso trazer esses animais para fazer a primeira dose, o reforço e às vezes até um 3º reforço dentro de um período de 8 meses, de 3 meses a 8 meses de idade. Pode até ser que numa dessas vacinações a minha resposta não seja tão eficiente devido à sobrecarga. Mas a partir do momento que eu trouxe a próxima vacina, eu começo a explorar o booster vacinal desse animal. E eu trouxe a 3ª dose, eu melhoro ainda a resposta imunológica. Então, mesmo que essa teoria seja aceita, né, seja verdadeira, o que não pode é usar essa teoria como uma desculpa para acabar falhando no meu manejo, não expondo os meus animais a uma imunização completa durante a fase de cria, principalmente recria, e aí eu não construí uma imunidade eficiente. Quando a gente vai para cães e gatos, vocês olharem, as vacinas têm até 10 cepas ali de uma vez só, de antígenos totalmente distintos, enfermidades totalmente distintas, né? E quando a gente traz uma vacina de Clostridium, uma vacina de problema reprodutivo no manejo, uma aftosa, eu estou trabalhando dentro daquilo que me é permitido. Do ponto de vista racional, é o que eu consigo fazer. O animal vai voltar quando no curral, né? E aí eu trabalho com reforço para isso. Então, eu não sei se você entendeu a minha posição é que eu preciso construir um manejo. Preciso construir uma imunidade eficiente. Eu só consigo construir durante a primeira fase de cria, recria, e aí, assim, lá para frente, eu posso trabalhar com um espaçamento maior. Entendeu, Ok, Maurício? Ingo, obrigado. Acho que ficou bem explicado aí, Ingo, ficou show de bola. Rafael, deixa o seu recado para a gente entrar aí nos caminhos finais aí para o nosso web negócio. Não, em primeiro lugar, agradecer aí, né, vocês aí pelo suporte, Ingo, Gustavo, Érica, Bruno, né, o Lucas também pela excelente participação e o Ingo aí pela palestra, um tema bastante interessante. E eu só tenho a agradecer, estou muito feliz, compareceu bastante gente, fizemos bons e bastantes negócios, né? Vamos aí estender aí as condições comerciais com os parceiros até sábado, né? Coroando aí, né, com a questão da campanha no sorteio, né, dos brindes, né? E assim, mas eu vou agradecer novamente aí os nossos parceiros que estão participando, pessoal da Terra, né? A figura do Tênis e do Ítalo, né? Agradecer a todos os gerentes das lojas aí que compareceram também. Agradecer o pessoal do Nádia, né, pela participação. Ao nosso amigo Gil, né, lá da Norte, né, que esteve aí participando com a gente. Aí no Tocantins, um abraço aí para o nosso amigo Renato, lá da Mundo Animal. E eu gostaria de, em especial, pessoal, parabenizar aqui o pessoal do Grupo Agrovet, na figura do seu Carlos e do Íris, que esse ano, Gustavo, eles vão fazer 30 anos de loja. Então, assim, coisa boa. Não é um dia, não é um tempo, 30 anos aí, a loja vai, o grupo vai, né, tá de aniversário aí de 30 anos, né? 3 décadas aí, levando produtividade, e grande parte dessas 3 décadas aí, parceiro com a gente, né? A gente aí caminhou bastante tempo aí já caminha bastante tempo aí com o pessoal da Agrovet, e então eu queria parabenizar o pessoal da Agrovet aí, parabéns, 30 anos, né? E também agradecer aos pecuaristas e participantes, a todo o nosso time, né? Volto a falar aqui ao Veni, ao Inácio, a Hanna, o Denis, o Jailson e o Igor, né?
São as pessoas aí que representam o Ouro Fino aí no estado do Tocantins e no estado do Maranhão. E todo o suporte aí da Flávia, né, que organizou esse evento aí, fez toda a parte de organização. Eu só tenho a agradecer e sou muito grato pelo time que a gente trabalha. Muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu, obrigado, Rafael. Foi uma noite muito bacana mesmo. Eu só tenho a agradecer a todos aí, o meu suporte, meu time, e agradecer ao Ingo, que fez uma palestra maravilhosa. Ingo, muito obrigado mesmo pela sua palestra. E também todos os que estão aqui presentes. Eu acho que são isso que faz a diferença. São mais de 85 pessoas que prestigiou o evento. Então, eu só tenho que agradecer. Porque o nosso trabalho sempre foi muito transparente, dedicado, né? Constante, sempre pensando na evolução do trabalho em cima do nosso propósito, em cima do nosso conhecimento, de compartilhar informações e fazer com que o setor seja cada vez mais forte e faça a diferença. Então, reforçando que somos uma empresa de futuro, que colabora, envolve para o crescimento do negócio. Então, eu queria deixar o meu grande obrigado da Ouro Fino, que está de aniversário esse mês, e gostaria que os senhores sempre estejam junto conosco, tá? Porque a gente pensa diferente, a gente pensa com a cabeça de dono, a gente pensa com a cabeça de produtor, a gente não pensa só em trocar produto por dinheiro. Então, o meu muito obrigado, e conhecimento é a grande chave para a transformação. Então, é por isso que a gente sempre preza em fazer grandes eventos. Muito obrigado, boa noite a todos. E, Érica, você já sabe o que tem que fazer.